os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a professora Amélia. Vou fazer o comentário da leitura bíblica diária referente à lição 13, a ministrar no dia 30 de março de 2025, cujo título da lição é Perseverando na Fé em Cristo. A nossa lição será lida, não é? Nossa leitura aqui é do dia 28 de março de 2025 e está em 1 de Pedro 1:25, que diz assim: a validade da palavra de Deus é para sempre. Vamos ao texto, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Texto curto, não é? Mas bastante interessante. Pedro usa, antes desse versículo, um texto até poético, não é? Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, ele fala de tudo aquilo que é perene, de tudo aquilo que passa, de tudo aquilo que não tem duração nesta vida. Mas ele deixa uma objeção. Tudo nesta vida é perene, até mesmo diz o pregador lá no Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí Pedro coloca aqui, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Perenidade. Foi-se. Mas ao contrário disto, existe a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Ela permanece para sempre. Ela não cai. Ela não perde o seu brilho. Ela não perde a sua beleza. Ela não perde a sua cor como a erva. Né? As mulheres que têm plantas em casa, eu não sou boa nisso, mas as mulheres que têm plantas em casa ficam cuidando durante todo o tempo para que a planta mantenha a sua cor, a sua beleza. Às vezes não dá certo, a planta não se adapta ao espaço, à luz, ao calor, a água que ela recebe não é a quantidade de água adequada, não é? Geralmente, quando se compra uma planta, pergunta como é que se cuida dessa planta, porque existe uma perenidade. Ela não é eterna. Ela tem um tempo de validade. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor tem endereço certo. Você fala e ela produz efeito. Você fala e ela mexe com os corações. Ela traz mudança. Ela transforma vidas. Então, Pedro diz: e foi esta palavra que entre vós foi evangelizada. E se você for avaliar, irmãos, há vários textos na Bíblia que falam da eternidade da palavra de Deus. É incrível como há muitos cristãos
que ainda não desenvolveram o devido amor, a devida reverência, o devido comprometimento com as Escrituras. Porque as Escrituras devem ocupar o lugar primordial na vida do cristão. Tudo na nossa vida deve passar pelo filtro das Escrituras, porque elas são o único elemento no modo de dizer, não é? Que é eterno na nossa vida, que permanece para sempre, nesse mundo aqui. Tudo isso vai passar, mas é a palavra do Senhor que nos sustenta, é a palavra do Senhor que nos mantém de pé, é a palavra do Senhor que nos conforta, que nos reforça para enfrentar esse cotidiano difícil que nós vivemos e que nos dá esperança para vivermos eternamente com o Senhor. Por isto é que Satanás tem procurado de todas as formas tem procurado, não é? Denegrir a palavra do Senhor. Eu não sei se eu posso mais usar esse termo, falar mal das pregações, usar expressões chulas com relação à pregação, usar pessoas para escandalizar o evangelho e tornar a palavra de Deus como algo que não deve ser crido. Mas nós sabemos que esta palavra que entre nós foi evangelizada é eterna. Por mais que alguém tente descrer, zombar, pregar o errôneo, vir com heresias, nós devemos permanecer naquilo no qual fomos ensinados. Então, nós temos hoje diversas seitas, grupos que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, e até usam a Bíblia, mas usam de forma errônea, né? Seitas modernas com pensamentos gnósticos, que já eram combatidos no tempo dos apóstolos, mas que ensinavam errado ao povo e levavam o povo a caminhos de perdição. Mas quem era levado para o caminho da perdição? Aquele que não tinha compromisso com a leitura da palavra. Não era o típico bereano. Os bereanos, até mesmo quando Paulo pregava, conferiam tudo aquilo que ele estava dizendo. Por isso que devemos ter base bíblica para o que ensinamos. Devemos ter convicção daquilo que pregamos. Até vemos aqui no comentário da lição que Paulo se refere a Timóteo dizendo: a fé que existe em ti, Timóteo, é uma fé não fingida. E ela não habitou apenas em ti, mas também na tua mãe e na tua avó. Ou seja, a nossa fé, a nossa convicção com relação à palavra de Deus, ela deve ser verdadeira. Não pode ser uma fé fingida, porque a fé fingida, ela pode nos levar a caminhos errôneos, caminhos da heresia. Então, a nossa fé deve ser verdadeira, deve ter fundamento. Fundamento dos apóstolos, a Bíblia fala do fundamento, deve ter estrutura, e a estrutura tem que ser bíblica, a estrutura tem que ser firmada na oração, no ensino, na constância. Quando vier alguém nos iludir,
nós já temos uma resposta bíblica para ele. Porque sabemos em quem temos crido. Mas antes de termos crido, já tivemos a palavra em nós. Porque a fé, que é o crer, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém.